Amemos o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Fala, Senhor, que escuta teu servo. Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E caminhando no nosso ano litúrgico, hoje chegamos então ao 13º domingo do tempo comum. E é uma oportunidade que então a igreja nos oferece de podermos então meditar, refletir sobre a ação de Jesus no dia a dia, na vida do seu povo, com aqueles a qual então ele se depara. Então são várias atitudes, situações, mas tudo isso tem muito para nos enriquecer. Recordando somente aquilo que nós celebrávamos no domingo passado, Jesus então chegou para os seus discípulos e perguntou: Quem dizem as pessoas que eu sou? Não foi isso? Claro. E aí então é interessante, mas por que Jesus então ele queria saber da sua popularidade, como de fato ele estava sendo com bastante seguidores? Por que Jesus perguntou isso? É claro que não é para saber disso, mas é para saber e compreender se as pessoas entenderam de fato quem ele é. E aí então, a resposta não foi uma resposta boa, mas também não foi ruim, né? Por quê? As pessoas então achavam que ele seria Elias, João Batista ou algum dos profetas. Algo bom, porque é alguém que vem de Deus. Mas ainda não é tão bom, porque poderia então compreender que ele de fato é aquilo que Pedro depois disse. Porque Jesus então, após ouvir essa resposta do povo lá fora, pergunta para os discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, que representa então a comunidade, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E uma ótima resposta, porque pelo menos os discípulos que estão íntimos, estavam com Jesus,
compreenderam que Jesus é de fato o Filho de Deus. Mas, meus queridos amados irmãos, Jesus então, ele queria saber se as pessoas estavam entendendo quem era ele. E hoje, a liturgia então, ela nos dá a oportunidade de nós podermos então meditar, refletir sobre vocação. Vocação que vem do latim vocare, que significa chamado. Deus que nos chama. E qual o primeiro chamado que Deus faz para cada um de nós? O chamado à vida. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas poderiam ter vindo no seu lugar, mas Deus escolheu você? Porque, como sabemos, milhões de espermatozoides, que poderiam gerar outras vidas, mas Deus escolheu você. Então a nossa vida, ela é de fato, deve ser amada, querida, porque Deus nos ama, Deus nos escolheu. Nós passamos, poderíamos dizer, no maior vestibular que existe, que é o da vida. Então Deus nos chamou à vida. E na nossa vida, nesse mundo, Ele nos concede então a graça de podermos então viver um outro chamado, uma outra vocação, que é a liberdade, cuja, a segunda leitura de hoje, Paulo nos falava. Porque Cristo nos libertou, porque sabemos que com os nossos primeiros pais no paraíso, Adão e Eva, o ser humano então, ele rompe essa comunhão com Deus, tanto que Adão e Eva saíram do paraíso, ou foram expulsos do paraíso, como alguns gostam de dizer. Então eles romperam essa comunhão com Deus, mas Deus nunca nos abandonou, sempre tomou iniciativa para poder novamente nos salvar, nos redimir, para poder estar sempre conosco ao nosso lado. E assim então, nós podemos perceber que esse amor de Deus, Ele também, quando nós nos deparamos, encontramos com Ele, Ele nos preenche. Basta nós então olharmos, para o exemplo de Maria. Maria então, quando foi enviado o anjo Gabriel, que fez a ela, um chamado para ser a mãe do Salvador, ela primeiramente pensou como se daria aquilo se ela então não compreenderia nada, não entendia nada, mas mesmo sem entender, mesmo sem compreender, ela disse sim, porque vem de Deus. E se vem de Deus, eu acredito, eu confio. E assim, o Salvador encontrou ali um ventre da Virgem Maria, onde ele pudesse habitar e vir ao mundo, nascendo e se fazendo um de nós. Então Maria, mesmo com os seus sonhos, projetos, ela abriu mão de tudo isso para poder viver os sonhos, projetos de Deus, porque com certeza ela sabia que seria o melhor para a sua vida. Tanto que nós a reconhecemos como bem-aventurada, bendita. Não foi assim que Isabel, a parenta de Maria, quando ela foi visitar? E olha que interessante, ela ficou sabendo que estava grávida e também da gravidez da sua prima Isabel. E o que ela faz? Ela vai correndo para poder então servir a sua prima. Então esse amor de Deus nos leva a isso. Esse encontro com Deus nos leva a servir o nosso irmão. Mas não podemos servir de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Uns contribuem, com o canto, com a proclamação da palavra, como ministro extraordinário da Eucaristia, como coroinhas, cerimoniários e tantas outras vocações que nós temos na igreja. Não somente essas. Mas cada um de nós é chamado a dar uma parcela de colaboração para o reino de Deus. É assim, então, que nós vamos dando sentido para a nossa vida e para a nossa existência. E por que estou dizendo tudo isso? Hoje a liturgia, então, através dessa vocação, desse chamado que Deus tem para cada um de nós, nós temos uma pergunta que nós não ouvimos do Evangelho, mas que com certeza Jesus faz hoje para cada um de nós. E vocês, enquanto discípulos meus, como vocês estão vivendo a sua vocação? Como vocês estão vivendo o seu chamado? Para isso, nós temos então as leituras que nos ajudam nessa nossa reflexão e nessa nossa resposta para com Deus. A primeira leitura de hoje, ela então extraída do livro dos Reis, nós temos então o grande profeta Elias, que com certeza já de idade avançada, ele então estava preparando um sucessor para poder então ali dar sequência ao seu ministério, à sua vocação.
para poder estar presente e ser a voz de Deus junto ao povo, que precisava e precisa de alguém para poder então iluminar e instruir os seus caminhos. E ali então, Elias ouve de Deus o seguinte: olha, vai e unge Eliseu, filho de Safá, como profeta em teu lugar. E aonde foi então Elias? Foi lá na sinagoga? Foi no templo procurar ali Eliseu? Não. Olha só onde ele encontrou Eliseu. Ele partiu dali e encontrou Eliseu então lavrando a terra com 12 juntas de boi, e ele mesmo conduzia a última. Ou seja, um agricultor, uma pessoa comum, uma pessoa que também tinha suas falhas, suas limitações, assim como cada um de nós. Mas foi este que Deus escolheu para poder então ser o sucessor de Elias, que é tido como um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E aí, Elias então faz o quê? Ele passa o manto em Eliseu. E o que significa isso? Ora, significa que ele está transmitindo poder para Eliseu. Então Deus nos capacita, Deus age através de cada um de nós. E o que a gente encontra por aí, infelizmente, são muitas pessoas dizendo: eu não vou servir a Deus porque eu não tenho estudo, eu não sou preparado, eu não conheço, eu isso, aquilo, outro. Tanta desculpa a gente ouve por aí. Mas precisamos compreender que é Deus que age através de cada um de nós. E olha, Eliseu então, olhando para Elias, ele vai dizer então, e fazer um pedido para ele. Vai dizer então: olha, deixa-me primeiro beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. E aí nós podemos então abrir um parênteses e voltar para o Evangelho de hoje. O Evangelho também tem uma narrativa, de das pessoas que Jesus encontra, que também pede a mesma coisa. Mas vamos então entrar no Evangelho de hoje. No início do Evangelho, Lucas então descreve o quê? Que estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. O que Lucas está querendo dizer com isso? Ora, ele não está querendo então narrar os fatos, de como tudo aconteceu ali, porque senão não caberia no livro da Bíblia, Mas ele está dizendo que Jesus está percebendo, está sentindo, porque Jesus estava sempre em comunhão com o Pai através da oração, e ele soube que sentiu, o Pai disse para ele que tudo aquilo que estaria para vir, e ele então chegou o momento, ele fala: agora, eu não posso mais então perder tempo, eu preciso ir a Jerusalém. E olha só que interessante, ele envia então alguns mensageiros à frente, alguns discípulos provavelmente, foram à frente, e entraram no povoado de samaritanos. Mas olha só o que eles encontraram quando procuraram hospedagem, nesse povoado com os samaritanos. Eles disseram: aqui não. Ele pode ir para outro lugar, mas aqui não. Mas por que ele fez isso? Vamos entender ainda mais. Os samaritanos, eles tinham então uma disputa, uma rixa, uma rivalidade contra os judeus. Eles não se davam. E aí então, ele olhando para Jesus, percebendo que ele ia para Jerusalém, ele disse: olha, não, vai para outro lugar que a gente não quer saber de judeu aqui não. Vamos evitar brigas. Mas, olha só, os discípulos Tiago e João, guardem esse nome, Tiago e João, aqueles que subiram no monte para poder então Jesus se transfigurar diante deles, eles então perguntaram para Jesus: olha, queres que mandemos descer fogo do céu sobre eles para destruí-los? O que Jesus diz? Isso mesmo, desça fogo, vamos acabar com ele, aniquilar ele? Não. Ou seja, os discípulos, Tiago e João, não entenderam o que de fato Jesus é. Mesmo que no domingo passado disseram que é o Cristo, o Filho de Deus, eles pensam que Jesus é esse Cristo, mas que veio então através da violência, da guerra, da espada, estabelecer o reinado de Deus. E Jesus então recolhe e repreende eles, dizendo: não é esse o tipo de discípulo que eu preciso. Então aqui para nós que
e seguimos a Deus, nós precisamos compreender que nós não podemos pagar o mal com o mal. O mundo de hoje está assim, infelizmente. Se uma pessoa faz alguma coisa errada para você, ou, vice-versa, o que nós ouvimos por aí sempre? Pague com a mesma moeda, retribua para ele aquilo que ele fez, pague o mal também com o mal. E não é assim. Nós precisamos ser a diferença, mostrar para o mundo que esse não é o caminho. Olha só quantos dias aí, que já estão em guerra, Rússia e Ucrânia. Para que tudo isso, me pergunto? Então, só vidas ceifadas, a gente só perde tempo, a gente só perde vida, quando nós então buscamos fazer o mal para quem nos fez mal. É claro que nós devemos então mostrar para a pessoa que ela errou, mas não é através da briga, da violência, da discussão, não é nada disso. Então Jesus ensinou que o modelo de discípulo não é aquele que quer o mal para o outro, mas aquele que faz sempre o bem, não importa a quem. E aí seguindo então aí o Evangelho, nós temos então que Jesus fala, tudo bem, eles não querem me acolher aqui, vamos para outro lugar. Se aqui a pessoa não acolhe, em outro lugar vão nos acolher. E aí vão para outro povoado. Mas olha que interessante, estava caminhando e alguém na estrada disse a Jesus, alguém, não diz o nome da pessoa. Por que isso? Porque na Bíblia, quando não tem o nome, é que nós podemos nos colocar, cada um de nós, num lugar, colocar o seu nome, o meu nome. Nós também, na estrada da vida, nós nos deparamos e encontramos com Jesus. E esse, então, disse para ele, olha, eu seguirei para onde quer que fores. Nossa, esse é o discípulo, hein? Eu seguirei onde quer que fores. Mas Jesus conhece o coração, e ele disse, olha, ainda não. As raposas têm tocas e os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, por que Jesus disse isso? Se aparentemente é uma pessoa boa? É uma pessoa boa sim, mas que busca não servir, não se entregar, não se doar. A pessoa, infelizmente, ela quer status, ela quer fama. E Jesus, ele é claro, ele é sincero. Você quer me seguir? Mas não pense que você então vai ser o meu primeiro-ministro, que você vai ter poder, que você isso, aquilo, outro. Não, não é status. É serviço, é trabalho, é dor, é sofrimento. É tudo isso que nos é apresentado quando nós nos dispomos a seguir Jesus. Por quê? O mundo vai por outros viés, outros caminhos. E o caminho de Jesus é diferente. Então entra em conflito, mas as pessoas não querem mudar. Elas querem permanecer no seu poder, no seu status, na sua fama. É isso que nós temos no dia de hoje. E aí então, Jesus nos ensina que o discípulo também não pode querer status, fama, poder, não é nada disso. O Papa Francisco tem então, trazido de volta novamente aquilo que muitas vezes esquecemos. Que o serviço, ou seja, o ministério, seja qual ele for na nossa igreja, deve ser traduzido em serviço para o próximo, e não para poder nos propagar. É preciso aprender e lembrar aquilo que João Batista nos ensina. É necessário que eu diminua e ele cresça. É Cristo que tem que aparecer, não nós. Então, seguindo adiante agora, tem algo diferente. Se até então eram pessoas que se dirigiam a Jesus, agora Jesus diz ao outro, segue-me. E olha só a resposta desse discípulo. Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, esse discípulo aqui, que Jesus então chamou, ele não era uma pessoa que então estava pronta para poder deixar tudo, e principalmente os seus familiares. Mas por que isso? Jesus está então dizendo para a gente não respeitar nossos pais e nossas mães? Não, não é isso. Tanto que um dos mandamentos é o quê? Honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe. Jesus não está dizendo isso, mas mesmo
tendo nossos pais, honrando nossos pais, nós não podemos deixar que eles ocupem o lugar que é de Deus. Na nossa vida, Deus tem que estar em primeiro lugar, e não as pessoas. Mas não vamos desprezar, desrespeitar nossos pais, não. Pelo contrário, mas deixando sempre Deus no centro, né, da nossa vida. Então o discípulo tem que ter esse perfil. E aí nós podemos perceber que, voltando agora para a primeira leitura, Elias então ouviu de Eliseu a mesma coisa, só que olha só a resposta diferente, né? Se Jesus então não permitiu, nós temos então Eliseu que disse: vá, mas torne a voltar. E ele com certeza disse isso por quê? Porque Eliseu, ele então, só pela sua maneira de se posicionar diante do chamado, ele pôde perceber que Eliseu não tinha nada que lhe prendia, ele estava indo sim despedir seus pais para poder embarcar para uma missão. Mas não era uma pessoa que tinha, né, os pais no centro da sua vida, mas Deus passaria a ser o centro da sua vida. Então, ele vai para casa, despede e volta junto a Elias, e os animais que estavam utilizando para poder então ali, né, arar a terra, ele mata os animais, faz um belo churrasco, chama seus irmãos, amigos, tudo isso mostrando o quê? A alegria de ser chamado, escolhido por Deus. Então, Eliseu é um perfil de profeta que nós podemos ler ali no Antigo Testamento, que foi um profeta maior do que Elias. Mas por quê? Porque Elias preparou um sucessor. E é uma pena que muitas vezes nas nossas comunidades, pastorais, movimentos, as pessoas estão tão apegadas à sua pastoral, ao seu movimento, ao tempo que está ali no seu ministério, que não permite a chegada de pessoas novas, não preparam pessoas novas para poder sucedê-las. E aí quem perde? Nós perdemos? Não, a igreja que perde. Então nós precisamos de fato olhar para essa primeira leitura e também agir da mesma maneira que Elias, saber o nosso tempo, o nosso momento de parar e prepararmos outra pessoa para dar continuidade à missão, que essa não pode parar. Para que assim nós possamos, como o salmista de hoje, que com certeza é uma pessoa que fez a experiência de Deus, do amor de Deus, e tem então Deus como herança da sua vida, não para hoje, mas para sempre. Olha só o que nós rezávamos, cantávamos, né? Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Será que Deus é, de fato, o centro, a herança da nossa vida? Muitas pessoas, nos dias de hoje, ficam então buscando herança, né? Herança em dinheiro, em matéria, quando os pais falecem. E muitos até brigam por isso, viu? Matam, tem até, né, atentados contra o outro por causa dos bens materiais, por causa do dinheiro. Mas a pessoa não consegue enxergar que o maior bem que nós podemos então deixar para os nossos filhos é Deus. É Ele que dá sentido para a nossa existência. Voltando e finalizando então o Evangelho, um último discípulo então, né, também chega e diz para Jesus: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Por que Jesus disse isso também para esse? Está então aí mais uma vez impedindo o encontro dos familiares? Não. Esse aqui quer saber de fato se é esse o sentido da sua vida. Ele não tem convicção desse chamado, dessa vocação, e quer ir para casa dizer: mãinha, olha, encontrei com Jesus, ele quer que eu seja discípulo dele, o que tu acha disso? Né? Ou seja, uma pessoa que não tem ali a experiência do discernimento, do chamado, do encontro com Deus. Ele quer sempre a opinião de outros. E o que você acha que eles vão responder? Não, meu filho, não é isso não, isso é coisa da tua cabeça. Ele quer que você seja um engenheiro, um médico, né? Porque isso dá dinheiro. Então o mundo hoje, infelizmente, é movido por essa lógica. Mas muitas vezes não é aquilo que Deus espera de nós. E é por isso que nós temos muitas pessoas frustradas na sua profissão, no seu ministério. Por quê? Não é chamado de Deus, mas é coisa dele, da sua cabeça. É coisa que ele quis e não Deus. Então nós precisamos discernir de fato aquilo que então Deus espera de nós, porque Deus nos dá a
liberdade. E aí nós podemos então finalizar com a segunda leitura de hoje. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Deus, Ele concede a liberdade a cada um de nós, até mesmo de rejeitar Ele ou não. Deus nos dá um precioso dom da liberdade, de podermos fazer a nossa escolha. Porque senão muitas pessoas vão dizer, não, isso aí eu estou destinado a isso. Não, o destino quem constrói somos nós. Não tem esse negócio de destino, Deus quis isso, não. Porque senão Ele deixa de ser Deus, porque nós passaremos a ser o quê? Marionete na sua mão. E não é isso. Somos seres livres e precisamos fazer as nossas escolhas, mas Deus está sempre nos conduzindo através da palavra, através dos sacramentos, através até mesmo da oração. Quando nós nos aproximamos dele, Ele pode nos guiar no caminho certo, para que nós possamos sofrer menos e assim possamos vencer esse conflito que Paulo diz aqui na segunda leitura ainda, que existe em nós, o espírito e a carne. Muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, mas vem aquela preguiça, aquele friozinho, não vou na igreja hoje não, vou deitar aqui, tá assistindo um filme, chegou alguém aqui em casa, não vou não, porque esse negócio de Covid, olha, né, tá frio, gripe, arrumamos sempre desculpa para poder nos afastar de Deus. Por quê? É esse conflito interno, carne, espírito, que briga, e muitas vezes a gente que sofre com isso, porque ficamos em dúvida, não sabemos a que lado nós devemos seguir, mas precisamos então pedir ao Espírito Santo que nos dê o dom do discernimento, para saber aquilo que de fato é de Deus e não. Não podemos nos entregar então à vontade da carne, a liberdade não serve para isso, para dizer então, não, eu fui tentado ali, eu caí, né? Mas sabe como que é? Deus me deu liberdade, mas quem deve conduzir somos nós, entre sim ou não, para que assim então, meus queridos amados irmãos, possamos então testemunhar esse Deus que nós professamos enquanto fé, com a nossa vida, com a nossa atitude e principalmente com o serviço para ajudar os nossos irmãos menos favorecidos. Que nós possamos então, aproveitando essa oportunidade de podermos então meditar sobre a importância da vocação, do chamado de Deus que Ele tem para cada um de nós, que nós possamos refletir sobre a nossa vocação. Como estou vivendo a minha vocação? Estou de fato me entregando ou estou buscando status para me aparecer, para me promover? Que nós possamos então contar também com a intercessão da Virgem Maria, ela que viveu em tudo a vontade de Deus e foi a serva, a escrava do Senhor. Que nós possamos também ser esses servos, esses escravos do Senhor que se coloca sempre a serviço. Por menor que seja o nosso dom, a nossa vocação, tudo isso somado com os nossos irmãos, o reino de Deus pode acontecer no meio de nós. Que Maria Santíssima então nos ajude, interceda para que nós possamos ser fiéis à missão a qual então Deus tem preparado, reservado para cada um de nós. Louvado seja o nome